Fala, pessoal! Olha que absurdo! A extrema-direita brasileira cruzou a linha do ridículo e agora está batendo palmas para o imperialismo americano. O clã Bolsonaro está rindo à toa com as ameaças do secretário de Estado dos Estados Unidos contra o nosso país. Mas o tiro vai sair pela culatra. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro não aceita capacho de gringo mandando na nossa casa. Vamos nessa que o professor Trevisan desmascarou essa palhaçada e eu vou te contar tudo agora. Toda essa comemoração que tanto o Flávio quanto o irmão Eduardo já fizeram e tudo mais, pode significar um tiro no pé. Porque o comportamento eleitoral do brasileiro é marcado por um forte nacionalismo. O que Marco Rubio fez foi colocar o Brasil no mesmo pé de outros países menores, que ele pode invadir e buscar isso. Você vai me perguntar, é muito difícil que isso aconteça? É sim. É muito mais fácil que talvez aconteçam punições do tipo sanções a pessoas, sanções a empresas, que já foi decisão semelhante foi tomada com o México há uns 6 meses atrás. Nada aconteceu. Foi só político. Esta decisão de Marco Rubio, ele ter coragem de fazer isso, ter à disposição um ouvido de Trump, porque o outro ouvido está o Scott Bessent falando para eles, olha, o Brasil é sério. Tá ele próprio, a opinião de Trump sobre quem é o presidente Lula, é um cara dinâmico, lembra disso? Todo mundo registrou. Então, estava tudo mais ou menos sacramentado, né? Nesse que Trump ouviu. Esse alerta de Marco Rubio, esse respiro que Marco Rubio oferece ao clã Bolsonaro, ele tem uma ameaça. Me perdoem a ousadia. Pobre Cuba. Isto é um mau sinal. Se ele ousou fazer isso contra a vontade do chefe dele, do Trump, que era mais tranquilo com o Brasil, ele pode ousar outras atitudes em relação a Cuba, porque ele quer muito isso. Se Marco Rubio conseguir uma troca do regime cubano, que não seja uma troca, uma invasão militar de Cuba, ele catapulta a candidatura dele muito alto. Nós precisaríamos discutir isso, é um outro viés, por que ele faz isso com o voto hispânico, é uma outra realidade. Tem um terceiro ponto, né? Nós vimos motivos, vimos riscos, vamos ver um terceiro ponto. É efetivo? É real? Ele vai, de fato, produzir efeitos para a candidatura de A, B ou C aqui no Brasil? Cuidado. Eu gostaria de que se chamasse qualquer militar brasileiro, de qualquer tendência, A, B ou C, e perguntasse a um general, brigadeiro ou almirante brasileiro se ele concorda em qualquer risco à soberania brasileira. Um arranhão. Pergunta para ele se qualquer um militar de qualquer linha aceita uma coisa dessa. É evidente que não. É evidente que também o eleitor brasileiro, quando entender do que se trata, de que isso significa que brasileiros podem vir a ser presos, maltratados ou mortos em barcos, como já aconteceu com dezenas no Mar do Caribe, se algum de nós vai concordar com isso, se é eficiente politicamente. Eu tenho meus receios. Eu costumo lembrar para todos que fazem isso, que o voto no Brasil, eu vou pegar a parte mais recente, tá? Da democratização para cá, né? O voto no Brasil, ele é absolutamente marcado por posições nacionalistas. Cuidado! Todo mundo que brincou com isso perdeu a eleição. O brasileiro não quer que ninguém mande na casa dele, não. Isso é claríssimo para qualquer padrão educacional ou padrão de renda. Isso é mais ou menos unânime. Uhum. Então, e isso é fato. Quem gosta de lembrar, pense no presidente Sarney e a questão, por exemplo, das estatais. Estou falando do presidente Sarney 40 anos atrás. Uhum. E daí para frente. Mas aconteceu com o tarifaço, né, Trevisan? O tarifaço agora foi... Você tirou as palavras da minha boca, César. Exatamente, muito bem lembrado. O presidente Lula estava enfrentando problemas de popularidade, veio o tarifaço e ele tomou uma posição defensiva do Brasil e disse, aqui não, subiu. Isso é notório, isso todas as pesquisas registraram. Então, portanto, eu tenho uma certa desconfiança de que toda essa comemoração que tanto o Flávio quanto o irmão Eduardo já fizeram e tudo mais, pode significar um tiro no pé. Porque
o comportamento eleitoral do brasileiro é marcado por um forte nacionalismo. Isso não é esta eleição e muito menos com qualquer cor político, da direita e à esquerda. Né? Não se faz isso, porque o eleitor brasileiro, né, há mais. Né? Eu lembro, né, que quando do Plano Colômbia e da ação do Plano Colômbia para colocar os militares colombianos estavam querendo prender o Pablo Escobar, aquela situação toda, houve uma resistência brutal da América Latina, capitaneada pelo Brasil, sobre o exército americano criar um quartel lá em Colômbia para isso. Ninguém aceitou. Mais recentemente, eu vou dar um exemplo do que eu estou falando, concreto, de quanto isso é tiro no pé, com nome e sobrenome. Mais recentemente, houve uma pretensão de um camarada chamado Mike Pompeo, que era o secretário de Estado americano na época. Estou falando de memória, pode ser por volta de 2020. Só consultar o Google. Quando falar, vocês vão lembrar, consultar o Google. Os Estados Unidos estavam imaginando uma ação coletiva latino-americana capitaneada por tropas americanas para combater o narcotráfico nas fronteiras da Colômbia, da Bolívia e do Brasil. E que seria importante estarem ali na Colômbia para, inclusive, enfrentar. O representante brasileiro nessa reunião foi o vice-presidente Hamilton Mourão, que trouxe a posição clássica da defesa das Forças Armadas brasileiras. Não temos interesse nenhum nisso. Não vamos fazer. Não temos isso. A intenção era o que estava no subtexto disso era formar uma força de grupos de direita para atacar o governo venezuelano. Eu me lembro perfeitamente que o Mourão fez uma pergunta: os nossos tanques têm mais idade, os tanques venezuelanos são mais modernos, vocês vão trazer os tanques de vocês para cá? Nós não queremos. Veja bem, eu estou falando de Hamilton Mourão, governo Bolsonaro. Sim. Ele não brincou com o nacionalismo brasileiro. Então, portanto, eu acho que nós temos esses três aspectos para olhar essa situação. Tem o aspecto dos motivos, que não está na candidatura Bolsonaro, não, eles estão sendo usados. Uhum. O aspecto risco, que é muito alto para a soberania, e o aspecto eficiência, que é altamente duvidoso. A sanção pode acontecer das mais diferentes formas. O perigo maior disso não está na ação militar num país como o Brasil, 210 milhões de habitantes. Não é isso. O Brasil não é a Venezuela, com todas as suas divisões internas e tudo mais. Quando as pessoas pensam em Venezuela, por favor, antes de pensar no Maduro sendo capturado, pensa que em abril do ano passado, não deste ano, Delcy Rodrigues ficou mais de mês em Washington negociando todos os acertos. Se alguém tem alguma dúvida disso, por favor, consulta o Financial Times, que deu uma matéria fantástica de que a Delcy Rodrigues, durante a candidatura de 2024 de Trump, o chefe de uma subsidiária de petróleo venezuelano, ela fez uma doação para a campanha de Trump. Atenção a isso. Então, quando você fala disso, quem tiver alguma dúvida é só consultar o Financial Times. A fonte não é minha, nem nenhuma fonte duvidosa. É um jornal como é o Financial Times, mostrando que ela tinha vínculos com Trump de antes. Foi por isso que aconteceu o que aconteceu lá. Né? Então, quando a gente olha para esse quadro, acontecer algo semelhante aqui no Brasil é difícil. Não é, mas não as sanções econômicas. Não você misturar organizações narcoterroristas com interesses empresariais dos Estados Unidos, que isso já aconteceu. Aconteceu na Síria, aconteceu em vários lugares. No Iraque, aconteceu na América Central, aconteceu no México, em que as sanções representam um território meio fluido, uma fronteira flexível. Gente, vamos parar para analisar o tamanho do vexame histórico que o Flávio e o Eduardo Bolsonaro estão passando. O senador americano Marco Rubio resolveu colocar o Brasil no mesmo balaio de países que os Estados Unidos acham que podem ameaçar e invadir a hora que quiserem. E o que a nossa oposição patriota faz? Comemora. É impressionante como essa gente adora lamber as botas de Washington. Mas o professor Trevisan trouxe uma análise cirúrgica que todo progressista precisa espalhar por aí. Essa palhaçada de novo tarifaço e ameaça de sanção
não passa de politicagem barata do Marco Rubio para ganhar voto lá em Miami, usando o sofrimento dos outros. Eles tentaram fazer isso com o México e não deu em nada. E pior, o Rubio está fazendo isso até contra a vontade do próprio Trump, que sabe muito bem que o presidente Lula é um líder dinâmico e respeitado no mundo inteiro. Agora, a grande verdade é que o clã Bolsonaro está caindo numa armadilha por pura ignorância histórica. Eles acham que vão desgastar o governo Lula, mas o tiro vai ser no pé. O professor Trevisan lembrou muito bem. O eleitor brasileiro, não importa a classe social ou a escolaridade, é profundamente nacionalista. A gente pode ter as nossas brigas internas, mas o brasileiro odeia que gringo venha querer apitar no nosso quintal. Todo mundo que brincou com a soberania nacional na história do Brasil perdeu a eleição. O brasileiro não aceita cabresto de fora. Quer um exemplo de como o tiro sai pela culatra? Recentemente, quando tentaram empurrar aquele tarifaço contra o Brasil, o Lula bateu o pé, defendeu a nossa soberania. E o que aconteceu? A popularidade dele subiu na hora. As pesquisas registraram. Sabe por quê? Porque o povo tem orgulho de ver o Brasil ser respeitado. E tem mais. Até os militares brasileiros, de qualquer ala, têm uma tradição de defesa da soberania. O Trevisan lembrou que em 2020, o então secretário de Estado americano, Mike Pompeo, tentou empurrar uma intervenção militar disfarçada aqui na América Latina. Sabe quem barrou? O general Hamilton Mourão, que era vice do próprio Bolsonaro. Ele mandou um aqui não bem direto para os americanos. Ou seja, nem a própria base militar deles aceita essa submissão nojenta que os filhos do Bolsonaro estão pregando no Twitter. O Brasil não é um país qualquer para aceitar ameaças fluidas de sanções econômicas misturadas com interesses empresariais dos Estados Unidos. Somos uma nação de mais de 210 milhões de pessoas. Portanto, companheiros e companheiras, fiquem tranquilos. Enquanto a extrema-direita joga contra o próprio país e implora por punições que prejudicariam o povo trabalhador, o tiro vai voltar direto na testa deles. O Brasil é soberano, o povo tem dignidade e essa soberba de submissão vai custar muito caro para os bolsonaros nas urnas. O que você achou dessa vergonha internacional da oposição? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos juntos defender a soberania do Brasil. Valeu e até a próxima!